aqui ao vivo no SB 24 horas, mais um Bola na Web, terça-feira, hoje é dia 7 de julho de 2015 e vamos lá todo mundo comigo, xixi, lê, 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 viva Chile, chupa Léo! Brincadeiras à parte, é porque nos bastidores a gente brincou bastante, porque o Léo tem um lado, não sei como, mas é um brasileiro que tem um lado argentino. Metade do coração dele nem é argentino, na verdade ele é Messi Futebol Clube. Exatamente. Então, por isso que a gente chegou aqui, eu cheguei já brincando com ele, por quê? Porque ele falou, não, a Argentina vai ser campeã, e não foi. E como que foi o jogo do Messi / Vasco? Boa noite, viu, Jane? Boa noite para você, parabéns para você e para seu pai aí pelo fato do Chile ser o campeão. E o Messi não foi o Messi que é na Copa América, é bem verdade. Aliás, na Argentina ele nunca, na verdade, conseguiu demonstrar o futebol que ele joga lá no Barcelona. Então faz parte, mas para mim não muda nada, ele continua sendo um dos grandes da história do futebol. Sou fã assumido, já disse aqui e repito, é o melhor jogador que eu vi jogar. Eu sou novinho, então é o melhor jogador que eu vi jogar em vida, enfim, lógico, né, obviamente. Ainda bem, né, em morte, enfim. Mas não muda minha opinião. Parabéns pro Chile, merecido, foi merecido, mas também tomou uns pouquinho ali, a Argentina teve chance para vencer o jogo, mas não aproveitou. Méritos pro Chile nas cobranças de pênalti. Tiane, queria aqui, né, depois dos parabéns, vamos já começar apresentando o nosso convidado de hoje, ele que já é um amigo meu, amigo do Denis também, já trabalhamos juntos e sempre de portas abertas para o Bola na Web, o Alexandre Marcos, ele que é o diretor de marketing do Rio Branco, que a gente estava até brincando, né, com as dificuldades que os clubes do interior estão passando hoje em dia. O Alexandre não é só um diretor de marketing, o Alexandre é muito mais que isso, ele está fazendo de tudo lá no Rio Branco para conseguir tocar o dia a dia do Tigre de Americana. E só para falar do seu pai ainda, antes de passar aqui para o Alexandre, seu pai que está sempre acostumado a ser um comentarista, hoje ele vai ser mais do que isso, hoje ele será um entrevistador também. Ele vai fazer perguntas aí para o Alexandre, o nosso Roberto Mendieta, que entende muito de futebol. Alexandre, boa noite, obrigado pela presença e obrigado pela receptividade que você sempre tem comigo, com o Denis e agora com o SB 24 horas. Boa noite, Léo, boa noite, Tiane. Boa noite também aqui o Roberto, boa noite o Denis também, né, que está trabalhando ali atrás das câmeras, né. Na verdade, um grande prazer, eu queria até agradecer o convite, né, de estar participando aqui desse programa que já é tradição, já dentro da grade de vocês, para a população mesmo aqui de toda a região. Sempre que for o caso, pode me convidar que eu venho com o maior prazer. E quanto a receber vocês bem, não tem como. Na verdade, assim, simpatia pura, pessoas bacanas, que eu já considero amigos, né? Apesar de que agora se for do outro lado, mas tudo bem. Mas pode ter certeza que para mim é um prazer muito grande, assim, estar tendo a oportunidade de me relacionar com vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Léo, vamos começar, antes de começar a sabatinar, né, o Alexandre. Espero que tenha vindo preparado. Tem perguntas, já enviaram até pergunta por escrito. O nosso Pombo Correio da produção trouxe uma pergunta aqui. Você, internauta que está nos acompanhando, quer ganhar um par de ingressos para curtir o Super Parque ali ao lado do Tivoli Shopping? Manda seu nome, que você vai participar do sorteio, pode ser via Facebook, da página do SB 24 horas, página do Bola na Web, pode ser para mim, pode ser para o Léo. Manda seu nome e você vai participar do sorteio para ganhar um par de ingressos e quem sabe curtir o feriado no parque, né, Léo? É verdade, é bom que se diga, né, Tiane, que desde que a gente começou a realizar esse sorteio há 2 semanas atrás, a gente deixou aberto para o pessoal mandar durante todo o dia, não só no dia do programa. Então temos várias participações, já temos vários nomes, mas você que ainda não deu tempo de participar, a hora é agora, porque depois a gente não sabe quando a gente vai estar sorteando de novo. Então, não participou, quer lá brincar no Super Parque? Manda pra gente seu nome, como a Tiane já explicou, e aí no final do programa a gente realiza o sorteio. Outra coisa, né, Tiane, é bom lembrar já... Vamos mostrar aqui o ingresso, vamos mostrar que eles... Olha, tá na mão. 4? São 4 Nós ingressos? vamos sortear 2 pares. O deles está uma... Individual? 4 então pessoas? tá. Olha, comentou aqui antes. O Denis está uma mãe hoje, o Denis está uma mãe. A gente vai sortear 4 ingressos. O engrenou aí, o deles ficou... então esquece esse negócio de par de ingressos. A gente vai sortear 4 ingressos individuais, mas você continua participando com a gente. Outro aviso antes da gente começar, Tiane, já pra gente não esquecer, no final a gente vai reforçar com mais carinho.
Mas para você que acompanha o Bola na web semanalmente, não pode perder semana que vem. Semana que vem é uma semana muito importante para Santa Bárbara do Oeste. Teremos a abertura dos Jogos Regionais 2015, lá do Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso. Vai ser na quarta-feira que vem, dia 15, é isso? Isso, exatamente. Na quarta-feira vai ser a abertura oficial dos Jogos Regionais. E pra gente poder levar informação, mostrar a pessoa que não pode comparecer, que está no trabalho, vai poder acompanhar ao vivo no nosso site, no SB 24 horas. Então nós contamos com todos na audiência, né, para poder fazer um trabalho bem legal. Exatamente, estaremos ao vivo lá no Janeiro Pedroso, trazendo entrevistas com o secretário de esportes, o Vinícius Furlan, com quem estiver envolvido lá na abertura dos Jogos Regionais e trazendo para você a melhor cobertura, sem dúvida nenhuma. Então fique ligado, no final do programa a gente reforça o convite. Mas nosso papo hoje é com Alexandre Marcos, do Rio Branco, como a gente já apresentou aqui para você. E, claro, clubes do interior, a gente nem precisa falar, vocês que acompanham o futebol sabem das dificuldades. A gente vai falar muito das dificuldades, dos problemas que são bem maiores do que as soluções. Mas vamos começar pelo lado bom. Como é que está a preparação do Rio Branco, positivamente falando, Alexandre, para essa Copa Paulista? Como é que você vem vendo aí o trabalho do William Sander como técnico, um técnico jovem, que está tendo essa oportunidade de comandar um time profissional agora? Como é que você está vendo? Como é que está a sua expectativa para o Rio Branco nessa Copa Paulista? Bom, a expectativa é boa se você analisar pelo lado assim, da comissão técnica que tem trabalhado com toda a confiança dos seus gestores, né, no caso da questão da Zaca. É um técnico, começando pelo técnico, é um técnico jovem, muito disposto, muito inteligente, um técnico que realmente assim, vestiu a camisa no que diz respeito ao nosso projeto, ao nosso planejamento. Eu tenho certeza que o William vai desenvolver um trabalho fora do comum. Ele tem ao lado dele um preparador físico que eu tenho conhecido dia a dia, que é o Renato, que é espetacular também, uma pessoa que tem se entregado muito no que diz respeito a condicionar bem os nossos atletas para esse compromisso. Nós temos um grupo aí onde nós mesclamos a juventude também e a experiência, então acho que isso contribui bastante. Então a gente acredita que com o trabalho que está sendo feito, um trabalho que há quase que 2 meses, né, ininterruptos, e a gente acredita que teremos bons resultados, né? Acredito que sinceramente até diferente do que foi a A2. Claro que nós estamos considerando surpresas que podem acontecer, como aconteceu na A2 também. Mas a nível de perspectiva, de otimismo, a gente está crendo de que a gente vai fazer um campeonato diferente do que foi a A2. Se você analisar pelo lado técnico, sinceramente a equipe da A2 era uma equipe mais técnica, entendeu? Agora essa equipe nossa que é uma equipe mais raçuda, é uma equipe mais disposta, são jogadores assim que se entregam a todo momento e que realmente estão dispostos a fazer uma diferença muito grande. Então estou muito otimista quanto a isso. Como é que está a montagem do elenco? Porque a gente acompanha normalmente grande parte das equipes que disputam a Copa Paulista, se não todas as equipes, veem a Copa Paulista como o laboratório para a Série 2 ou para o Campeonato Paulista da Série 1, no caso de algumas equipes. Em termos de idade do elenco, como é que o Branco vem trabalhando isso? É um time formado mais por jovens jogadores do que pelos chamados medalhões? Há uma mescla ou os medalhões são maioria? Como é que está essa montagem do elenco? Na verdade, sim, remanescentes a gente pode considerar que são aproximadamente 7 ou 8 atletas que nós temos. Nós trouxemos assim, atletas que fazem diferença, como é o caso do Agenor, que tem uma experiência. Nós trouxemos o Gustavo também, o zagueiro. E fora isso aí também pessoas que nos indicaram alguns atletas também que poderiam somar dentro do elenco que nós já temos. Então essa mescla de experiência com a juventude e com um grupo que já conhecia já o nosso trabalho, eu acho que sinceramente isso favorece. Claro, uma coisa é você trabalhar numa perspectiva dentro de um planejamento. Agora quando começa a competição tudo muda. Hoje mesmo eu estava até conversando sobre isso. Se você analisar na preparação para a A2, nós tivemos assim, jogos treinos que nós enfrentamos a Ponte Preta, enfrentamos o Audax, enfrentamos o Capivariano, enfrentamos o 15 de Piracicaba. Então clubes que estavam na primeira divisão, nós não perdemos nenhum jogo, certo? Então entramos para a A2 e infelizmente foi um fracasso, levando em conta o projeto que nós tínhamos, que era subir para a A1. Então, o que acontece? O período de preparação ele ajuda bastante.
Só que ele pode ser você pode ter surpresas, na verdade, porque você não pode considerar que o seu período de preparação ele vai fazer diferença prática quando a competição começar. Porque quando começa o campeonato muda muita coisa. O ritmo é outro, é intenso, então ali já muda o estado emocional do atleta, então muitas coisas acabam fazendo diferença, né? Mas eu acredito assim que, levando em conta os atletas que a gente tem, o grupo que está sendo formado, isso vai favorecer de uma forma em geral para que a gente consiga o nosso êxito. Bom, eu não sei se foi exatamente você, mas em termos da contratação do técnico, do William Sander, se não foi indicação sua, com certeza passou por você. Porque não chegou nem a passar por você. Não. Na verdade, o que acontece? Lá dentro da estrutura do Rio Branco, o meu trabalho ele é o marketing, eu sou diretor de marketing do clube. Então, logicamente que quando eu sou perguntado no que diz respeito a alguma opinião sobre uma situação de algum jogador ou outro, se eu conheço, eu dou minha opinião, como um torcedor também pode dar uma opinião. Mas eu não tenho voz de decisão para poder falar o seguinte, contrata isso, não contrata aquele, certo? O que eu posso dar em alguma situação é alguma opinião, entendeu? Sobre aquilo que eu vi, aquilo que o jogador, que pô, esse cara foi bem, isso aqui não foi bem, isso aqui eu acho que agrega, isso aqui não agrega. Mas a decisão ela é sempre ali, do gestor, do diretor de futebol e do treinador. Então são eles que decidem como que eles vão trabalhar essa questão. Agora, eu não tenho gerência no sentido de indicar e escolher se está sendo feita uma boa contratação ou não. Como torcedor, então, vamos dizer assim, como torcedor, a contratação do William Sander, acho que divergiu muitas opiniões. Porque parte da torcida e da imprensa da região disse que, pô, legal, agora é a hora de se dar uma chance para um cara desse, que está buscando o seu espaço numa equipe profissional. Nada melhor do que começar numa Copa Paulista. Por outro lado, outras pessoas estão cheias de desconfiança. Falam, pô, os caras estão loucos, vai trazer um técnico que nunca comandou um time profissional, onde que quer chegar com isso? Como é que você, como torcedor, vê essa situação, Alexandre? A gente sabe que pro torcedor só vai estar bom quando o time ganhar jogos e for campeão, a gente sabe disso. Mas como é que você, como torcedor, trabalha essa situação? Para você, tenho certeza que deve ser essa questão que eu disse, agora é a hora para dar uma chance. Mas vocês chegaram a conversar, ou você tem informações de se alguém chegou a conversar com o William Sander e falou, pô William, como é que você está trabalhando com essa questão? Fica tranquilo, a gente está te dando o aporte necessário e tal. Porque, querendo ou não, chega isso ao treinador e precisa ser trabalhado com ele para não deixar abalar no processo do trabalho. Como é que você vê isso de fora, como torcedor? Vamos analisar a seguinte situação. O período que você tem para poder trabalhar ou preparar um grupo para a competição principal, que é a A2, é o campeonato anterior. Estamos falando de Copa Paulista. Então é na Copa Paulista que você deve experimentar principalmente o comando que você tem a intenção de utilizar para a Copa. A Copa não, o Campeonato Paulista. Então a escolha do Sander, na verdade, não foi por falta de opção. Entendeu? Ele foi pensado, por quê? Porque é um profissional de qualidade, é um profissional que merecia uma oportunidade em um clube, entendeu? Como é o Rio Branco, na verdade, merecia até a oportunidade em clubes maiores, porque pelo dia a dia que a gente tem acompanhado, a gente observa que ele é diferenciado, certo? Eu tive experiência de conhecer vários treinadores, certo? E sinceramente, treinadores muito bem qualificados, certo? Inclusive, não vou citar agora há pouco, que é a questão do Dorival. E o William, sinceramente, ele não perde para nenhuma dessas pessoas, certo? Porque ele tem muito conhecimento no futebol, ele se preparou muito para poder ter essa oportunidade. Agora vamos ver o lado financeiro, perfeito. Ah, mas poderíamos trazer um cara que está acostumado a subir times, com toda essa questão. Tem um lado de orçamento, entendeu? Quando você pensa em trazer uma pessoa que tem uma longa vida no futebol, um histórico de acessos impressionante, essa questão, você vai atrás de um profissional desse, o cara quer um salário muito alto, certo? E todos sabem que a Copa Paulista ela é um campeonato que ela não te dá um retorno financeiro significativo. Então, muitas das vezes, você acaba tomando prejuízo do que leva lucro, certo? Então, a escolha do William, primeiro, foi um critério técnico profissional, certo? E segundo, obedeceu esse critério que se encaixasse dentro do orçamento que a ZAC estabeleceu para a Copa. No sentido de um técnico novo, será que vai dar certo ou não, experiência e tal, falando como um torcedor, como você colocou agora há pouco, o ano de 2014 eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa
que ele teve a primeira oportunidade como treinador de um time. Entendeu? E ele foi campeão paulista. Doriva. Entendeu? Aí ele foi para o Rio de Janeiro e foi campeão carioca. Entendeu? O Doriva não tinha tido uma experiência em outro clube como treinador. Certo? Algo diferente ele tem. Então, exatamente. Então, o que acontece? Ele teve a confiança, entendeu, dos gestores. Entendeu? Que falou assim, olha, você é o cara, chegou a sua hora. Entendeu? Estamos aqui para poder te dar esse suporte. Claro que crítica tem. Entendeu? Infelizmente, muitas pessoas assim que poderiam ajudar, que poderiam contribuir, que poderiam apoiar, acabam falando mal, denegrindo, querendo colocar a pessoa para baixo, querendo desqualificar o trabalho, mas não sabe que por trás existe uma dificuldade muito grande, imensa, para que se consiga êxito dentro de uma equipe profissional. Então a gente tem que dar o passo de acordo com o que a nossa perna alcança. E nem sempre isso está sendo possível, certo? Então nós viemos de um campeonato onde nós tivemos um prejuízo emocional, tivemos um prejuízo financeiro, tivemos um prejuízo moral também. Então a gente está começando, está refazendo um trabalho para que a gente erre o menos possível. E a escolha do treinador, desculpe, na minha análise, foi uma escolha certa e eu tenho certeza absoluta que o William e a comissão técnica vai desenvolver um trabalho fora de série. Muito bom mesmo, pode esperar. Roberto? Você não acha que o mercado futebolístico brasileiro está muito inflacionado? Muito. Recente agora eu assisti uma reportagem do presidente do Atlético Mineiro, o ex-presidente, o Alexandre Calil. Alexandre Calil, exato. Ele falou o seguinte, que o futebol brasileiro está perto de um colapso. É uma grande verdade, entendeu? Porque você vê um jogador de futebol jogando aqui no país, recebendo quase R$1 milhão por mês. Isso é absurdo. Entendeu? Aí o que acontece? Você vê que o São Paulo está pagando, claro que ele tem o salário dele dos dois, mas eu quero fazer uma ideia aqui. Ele vai pagar um salário de R$800 mil para Alexandre Pato, certo? Então o Corinthians, ele se sente obrigado a contratar alguém também que tenha peso. Sim. Entendeu? Então assim, essa guerra é uma coisa absurda. Na minha opinião, entendeu? Eu sei que muitos atletas vão até criticar isso, eu acho que deveria ter um teto. Essa é a grande verdade. Sim. Certo? Porque isso está prejudicando, porque quando um time aporta, você pega o Flamengo, que investiu 40 milhões em um projeto, que é no Guerreiro, certo? Aí você pega o Fluminense fala, pô, então a gente tem que ter também um cara que financeiramente ele vai chegar ali. Então o mercado está ficando bem inflacionado justamente por isso. Então nós tínhamos que tentar trabalhar isso, tentar modificar isso. No quesito técnico, isso já está mudando, tá? Hoje você está vendo um treinador na série principal do Campeonato Brasileiro que está recebendo 80, que está recebendo R$100 mil, um inclusive recebe 26 mil, que é o do Santos, parece, né? Então eu acho que o que tem um salário maior parece que é o Marcelo do Palmeiras, que é R$450 mil. Isso é o que eu acho um absurdo. Para uma pessoa, a não ser de que ele esteja pagando a comissão técnica que ajuda ele, que seria razoável, por quê? Porque tem que diluir esse dinheiro com todas as pessoas que ajudam ele. Mas para uma pessoa só 400 mil, eu acho que é muito dinheiro. Ah, muito dinheiro, isso eu também concordo. Então, por isso que eu te fiz a pergunta, porque hoje em dia, por exemplo, o São Paulo trouxe o colombiano, Osorio, por menos da metade que os outros que estavam anteriormente estavam ganhando. O Osório está ganhando hoje R$250 mil, é o salário dele. A metade de salário porque o Muricy estava na faixa de 400, isso, 500, alguma coisa assim. Então é a metade. E um cara que já trabalhou na Europa, aqui na Colômbia, então esteve nos Estados Unidos também uma temporada, 2 temporadas, e ele sabe que o mercado dele é um bom mercado. E ele veio para o Brasil para poder ter a satisfação de treinar um time brasileiro. Que isso porque todo mundo olha o Brasil como uma escola do futebol. Mas estamos perdendo isso. Eu acho que estamos perdendo todo isso para os empresários. Que essa é a maior parte. O que tu achas sobre isso? Sobre que o empresário é o principal vilão de todo este assunto? Olha, eu acho que nós colocarmos a responsabilidade nas costas do empresário, do atleta de futebol, é muito complicado.
Eu vou te dizer por quê. Porque hoje a cultura ela obrigou, é fato, entendeu? O jogador de futebol, quando ele não tem alguém por trás para poder mapear o processo dele de crescimento dentro do futebol profissional, quando ele não tem essa pessoa por trás, ele se sente órfão e a carreira dele é muito mais curta. O profissional que está por trás, se for uma pessoa honesta, uma pessoa qualificada, uma pessoa com boas intenções, ela pode fazer uma diferença muito grande. Mas o problema é o seguinte, é que às vezes tem empresário que quer interferir até na escalação do time. Entendeu? Na verdade, então isso atrapalha. Eu acho que o empresário ele deveria ele saber o local dele. Olha, o meu trabalho é cuidar desse profissional, entendeu? Trabalhar ele como homem, trabalhar ele como profissional, trabalhar ele como um grande exemplo, né? Para que ele saiba se aproveitar de ter uma imagem que venha dar um retorno financeiro para ele no futuro, certo? Então isso aí, quando você está nas mãos erradas, isso atrapalha. Eu me recordo de um garoto, na época que eu jogava em Brasília, esse menino fazia um futebol fora do comum, entendeu? O primeiro ano dele, ele só ficou um ano em Brasília, se eu não estiver enganado, fez um campeonato absurdo, entendeu? Um menino fenômeno, fora do comum, certo? Só que, quando ele saiu dali de Brasília, o problema foi quem pegou para poder cuidar. Porque não preocupou com a cabeça de um menino novinho que estava com, parece que 18 anos. Nossa. Como é que você vai trabalhar a cabeça dele? Não soube trabalhar. Estava preocupado com o seguinte, olha, você vai ganhar muito dinheiro comigo. Não é isso. Você tem que ensinar o caráter. Você tem que saber trabalhar, olha, a postura. Você tem que ter uma preocupação com a sua imagem. E sabe quem é o jogador? O Jobson. E aí? E acabou com a carreira dele, agora entrou na droga e tudo isso aí. Olha aí. E aí, tu falou uma coisa muito legal. Depende do empresário. Porque nós... eu não sou do meio, mas gosto de ler muito e ver o que acontece, especialmente com aqueles empresários picareta, que estão oferecendo muita coisa para garotos, especialmente de baixa... de meia baixa na sociedade. Fica tranquilo, me arruma 2.000, 3.000 reais que eu te levo em Portugal e o garoto entra nessa, a família faz miséria para poder levantar esses 3.000 reais, dá na mão desse picareta, o cara manda o garoto lá em Portugal ou algum outro país e larga o cara lá. Isso acontece. E acontece muito. Isso eu estou colocando aí porque eu já tive o conhecimento disso aí. Em janeiro passado de rebelião, estive em Olímpia e lá na família onde eu fiquei, teve esse caso. O garoto foi levado lá em Portugal, não só ele, sino que eram 3 ou 4 que estavam lá. Puxaram os passaportes deles e os deixaram refém de lá em Portugal. Os caras tiveram que ser deportados para poder voltar e largados ainda, por causa de um par de picaretas que existe aí no mundo. Então, esse é o grande, por lo que eu acho, o grande problema é que esses vilões sujam aquele outro que está trabalhando de forma certa. Por isso eu te perguntei sobre o que tu acha sobre os empresários. Tu já falou, tem aqueles bons e aqueles ruins. E esse é o grande problema que está tendo. Parece novela da Glória Pérez isso daí, né? Que parece que leva as meninas lá para os tráficos de... né? Isso mas é verdade. O tráfico é um tráfico do futebol profissional hoje em dia. Esse é o grande problema. E isso que está, desculpa, isso que está acabando com o futebol brasileiro. Faz 26 minutos que está o programa, eu não fiz uma pergunta. Agora é a sua hora, Tia. Vai. Alexandre, bom, você é diretor de marketing, né? Então, no meio, quem é do meio de comunicação, minha formação é em comunicação social, né? E eu tenho pós em marketing. Eu queria saber qual o trabalho que você está fazendo hoje no Rio Branco para isso, para a imagem do clube. No começo do ano vocês tiveram a TV Rio Branco, vocês fizeram sócio torcedor, essas coisas, né? E qual que é o trabalho que vocês estão fazendo hoje? Que uma das meninas que trabalhou com você, ela se formou comigo, a Samantha Marçal. Sim, Samantha é uma excelente profissional, pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, a Samantha, quando sócio sempre né?
A Samanta, antes dela aceitar um convite de ir para o Mato Grosso, ela veio conversar comigo e perguntar se ela deveria aceitar a oportunidade, né, de ter ido para lá. Eu falei com ela o seguinte: olha, o meu sentimento quer que você fique, o sentimento da equipe, né, do grupo quer que você fique, mas você está na hora de arriscar. Né? Então, aproveita na idade que você tem, aproveita a idade que você tem, aproveita a excelente profissional que você é e vai ser feliz. E graças a Deus ela está bem. Ela está se dando bem. Quando eu fui convidado a assumir o projeto aqui no Rio Branco, eu deixei bem claro o seguinte, que eu gostaria de fazer um trabalho macro. Então eu gostaria de trabalhar a torcida, principalmente, porque eu gosto muito do relacionamento com os torcedores. Eu gostaria de trabalhar o futebol de base, gostaria de trabalhar o social, o profissional, certo? Vários aspectos onde tudo isso, se você vier a somar, você vai ter a imagem da instituição, ela vai fazer uma diferença muito grande. E devagar eu tenho tido possibilidade de colocar em prática. O problema foi o que aconteceu o seguinte: eu sentei para poder negociar com o Rio Branco no mês de dezembro e teve todo aquele recesso. Eu comecei o trabalho a partir do dia 10 de janeiro e o campeonato começaria 20 dias depois. Então, assim, o tempo para você aplicar tudo que você quer é muito pouco. E mesmo assim, a gente conseguiu montar uma equipe legal para poder desenvolver o trabalho. Eu coloquei como as prioridades no que daria visibilidade, retorno de visibilidade mais rápido para a instituição e foquei nisso. E as outras coisas eu esperava ir colocando de forma pontual, o que está acontecendo agora. Então eu posso dizer para você que no projeto que eu fiz, sinceramente eu acho que eu consegui aplicar 40%. Entendeu? Ainda falta muita coisa para poder acontecer. Mas o que eu tenho conseguido fazer? A gente conseguiu trabalhar o institucional do clube, que é a questão da imagem dele. A gente conseguiu fazer com que o torcedor se chegasse mais próximo aos ídolos dele. O respeito ao ídolo é uma coisa que eu acho fantástico. O Rio Branco nunca havia feito homenagens àqueles atletas que fizeram história dentro do time. Certo? Você está numa cidade onde você tem Flávio Conceição, onde você tem Marcos Assunção, você tem Macedo, você tem o Sandro Hiroshi, você tem a Aritana, você tem o Mineiro, entendeu? Me fala qual a cidade que tem prazer, entendeu, de dizer o seguinte: olha, esses caras saíram da minha cidade, saíram do meu time. Né? Então, assim, eu acho que falta mais consideração com esses craques, com esses nomes, entendeu? Então, uma das coisas que eu fiz questão é de cada jogo fazer uma homenagem a esses ex-atletas, a trazê-los, a mostrar o seguinte: olha, vocês não foram importantes, vocês são importantes aqui para o Rio Branco, vocês fazem parte da história do clube. Então, por favor, voltem, porque a gente precisa de vocês aqui. Eu procurei trabalhar a questão da torcida. Nós fomos, não vou dizer, eu não tenho essa estatística, mas dificilmente você vai ver um time, um clube bancar os seus torcedores para que ele acompanhe o time fora, nos jogos de fora. Então nós fizemos isso, nós colocamos ônibus em quase, só teve uma partida que nós não fizemos isso, mas ajudamos de outra forma. Então nós mandamos ônibus para que os torcedores fossem aos jogos, certo? Então isso aí aproximou também a relação com a torcida. Então conseguimos implementar a questão da TV, a rádio mais ou menos, conseguimos trabalhar o hino do clube, né, num estilo mais de rock, uma coisa bem bacana também. Então, assim, devagar a gente está conseguindo implementar as coisas. Na Copa Paulista, eu estou melhorando isso. Por quê? Porque agora eu vou começar a trabalhar o social, entendeu? Que era algo assim que eu gostaria de já ter começado antes. Eu vou começar a fazer interatividade com os torcedores no intervalo do jogo. Então a gente vai fazer muita coisa bacana com eles também. A gente já está preparando agora o aplicativo da rádio do clube. Então o torcedor vai poder baixar o celular dele, o smartphone dele, a programação da rádio 24 horas, ouvir as entrevistas, ouvir músicas, informações de uma forma em geral. Então tem muita coisa assim que a gente está colocando aos poucos, né? Mas ainda tem mais, tem muito mais. Só que você precisa colocar um projeto e para que ele não seja abafado, você precisa colocar aquele resultado. Porque de repente você tem que remanejar aquele projeto que você começou. Não é? Então devagar a gente está colocando as coisas. Mas eu tenho tido toda a liberdade possível. Eu tenho tido toda a confiança do gestor Anazex, do diretor de futebol Ayrton, do presidente também do Rio Branco, o Theo Feola, do Franzinho, que é o presidente do conselho. Então todas as pessoas que estão mais ligadas ali no institucional do clube, eles têm me dado toda a liberdade. Então
o marketing ainda tem muito a produzir. Mas eu acho que o que tem sido feito até então, se eu analisar de uma forma geral, eu acho que o trabalho está muito satisfatório. Mas eu ainda tenho muita coisa para poder produzir ainda. Quais são, né, os atuais patrocinadores do Rio Branco? Boa pergunta. O que acontece? Uma das coisas assim que na verdade até hoje é algo assim que me incomoda muito, né? Se você analisar, por exemplo, o potencial industrial, entendeu? Da cidade de Americana, da região como um todo, mas se você analisar, eu não posso nem falar região porque, tipo assim, eu não vou ficar chato eu pegar uma empresa de Santa Bárbara para poder patrocinar, né? E tem a questão da rivalidade. Isso, exatamente. É que eu falo. Mas é só para dar um exemplo, o Sumaré. Sim. O time praticamente inexiste atualmente. Sim. Seria uma possibilidade. Provavelmente Nova Hortolândia, né? Teria. Isso, por isso que a gente fala região. Não, Santa Bárbara Americana seria impossível mesmo. É verdade. Mas é questão mesmo assim, né? É aquela questão que eu sempre falo. Tem a questão histórica, da Tem, cidade, é verdade. das duas, né? Santa Enfim. Bárbara. Só que o que acontece? Eu acho assim, o Rio Branco ele é o patrimônio esportivo do município. Então assim, ele merecia ter as empresas mais perto. Que desculpa as pessoas dão hoje, entendeu? Tipo assim, é questão política, olha, a pessoa não ajuda porque o Theo é presidente, a pessoa não ajuda por isso ou por aquilo. Olha, as pessoas têm que conscientizar de que amanhã a Zaca vai embora, amanhã quem está na presidência vai embora, amanhã quem está no Conselho Fiscal vai embora, amanhã todos vão embora. Sabe o que fica? O clube, entendeu? A instituição fica. As pessoas vão. Exatamente. O que eu temo, sinceramente eu temo, nós temos o mesmo fim do União São João de Araras, 15 de Jaú. do 15. Novo Horizontino, que agora voltou. Não, o Novo Horizontino tá bem, né? Agora, né? Mas, então, tipo assim, eu temo, sinceramente, agora um clube centenário e as pessoas deixam de ajudar. Eu não critico, entendeu, as pessoas que estão ajudando. Eu acho que quando a empresa recente, agora teve uma polêmica muito grande, eu queria até, se vocês me permitirem, até esclarecer isso. Fica tá? Por favor. Quanto a Schimone, o César, ele é um empresário que eu respeito desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente. Ele me tratou muito bem, me recebeu muito bem. Só que o que aconteceu? Na semana passada, quando houve a divulgação, entendeu, daquele projeto lá da primeira Copa Schimone de futebol, né, que diga-se de passagem, foi um projeto que eu havia levado para o secretário de esportes e vice-prefeito Roger, e ele pegou esse projeto e levou lá para a Schimone, mas isso aí é uma outra situação. Depois a gente vai querer saber. O que acontece? Muitas pessoas começaram a me ligar e me questionar, para vem cá, por que vocês não vão na Schimone? Poxa, a Schimone não está dando dinheiro lá, por que vocês não vão atrás deles? Entendeu? Ou seja, como se eu não tivesse ido até o César, entendeu? Fui atrás dele em 3 oportunidades. Nas 3 oportunidades ele justificou por que ele não poderia ajudar. E o que eu fiz? Aceitei, tudo bem, o dinheiro é dele. Ele coloca o dinheiro dele onde ele quiser. Não é verdade? Sim. Agora como é que eu vou chegar? Não, César, você tem que me ajudar porque você ajudou a secretaria de forma nenhuma. Ele tem liberdade para poder colocar o dinheiro dele onde ele achar melhor. Certo? Então, ali não foi nenhuma crítica, entendeu, à empresa, né? Eu acho que independente se ele colocar o apoio dele no Rio Branco, ou no futebol de base, ou no futebol amador, eu acho que é uma iniciativa excelente. O que ele colocou, o que ele priorizou, ele foi um apoio social, e a gente precisa disso no Brasil hoje. É um trabalho que vai ser feito com mais de 1000 crianças, então ele está de parabéns pela iniciativa. Tá? A minha crítica não foi em relação a isso. Tá? A minha crítica, não foi nem crítica, foi uma resposta àquela cobrança que estava tendo, de forma de que não havíamos procurado a Schimone. Procuramos, sim, mas o que eu falei, a escolha é do dono da empresa, onde ela vai colocar o dinheiro dela. Então, voltando à pergunta, os atuais patrocinadores do Rio Branco são? Isso. Tivemos Hoje é muito difícil você procurar uma empresa para poder falar o seguinte: olha, eu quero que você pegue o seu dinheiro e coloque aqui no meu clube. Ainda mais se você analisar a crise que anda hoje. Sim. Né? Entre a crise que estamos, então é muito difícil você conseguir alguém para poder fazer isso aí. Em muitos clubes, a grande verdade, o que acontece é o seguinte: de repente você vai ver o campeonato começando, você vai ver alguns clubes com propagandas e tal, aquela coisa toda, mas a maioria das vezes o que ocorre? É o prefeito, entendeu? Que chega na empresa e fala: olha, eu preciso que você ajude o clube.
entendeu? Eu preciso que você auxilie. Então isso acontece aqui no 15 de Piracicaba. Se você ver todos os patrocínios que o 15 tem, não foram patrocínios onde a empresa vai patrocinar porque o 15 é um time tradicional, porque é bonito, não. Entendeu? Foi porque o prefeito falou o seguinte: olha, participa do projeto com a gente. Ou seja, o prefeito ele comprou, entendeu? Comprou sim, a ideia, comprou o projeto do 15 e falou: não, gente, vem aqui, vamos ajudar. E por que isso não acontece nas outras cidades? Porque ninguém quer. Eu vou te dar um exemplo. Nós procuramos o prefeito Omar por 3 vezes, né, para saber se ele poderia nos ajudar. Na primeira vez foi antes dele tomar posse, algumas semanas antes, e foi uma pessoa que nos recebeu bem. Na segunda vez tivemos no gabinete e ele disse que poderia ajudar, né, e que faria de tudo para poder auxiliar no que diz respeito ao projeto do Rio Branco. Mas depois nós não tivemos esse feedback. Mas claro, eu também não posso culpá-lo, porque é o seguinte: ele pegou recente o município e as prioridades dele está em reestruturar, entendeu? Toda a cidade, todo o município. Então eu também não posso cobrar, falar o seguinte: prefeito, me dê atenção porque eu preciso da sua atenção, me dê atenção porque senão o Rio Branco vai acabar. Eu não posso fazer isso, certo? O que acontece? Ele tem as prioridades dele, eu tenho que respeitar essa prioridade. Tanto é que eu não critiquei em momento algum e nem vou criticar a postura dele. Por quê? Porque eu acho que esse tipo de coisa tem que ser feito de dentro para fora, entendeu? A pessoa tem que ter vontade para poder fazer isso e tem que ser respeitado na decisão que ela tem, certo? Então, assim, eu respeito a decisão do prefeito de Americana, mas eu digo o seguinte: é muito mais fácil quando você tem alguém que atua, tá certo? Nós poderíamos ter, por exemplo, a presença do vice-prefeito atuando também, que é uma pessoa que é torcedor do Rio Branco. Sim. É uma pessoa que também ocupa o cargo de secretário de esporte, se comprometeu também de ajudar, então, assim, de visitar alguma empresa com a gente, mas isso nunca aconteceu. E é isso. Mas, só para concluir, mas você não acha, assim, vamos ver como a situação da nossa região, que o Rio Branco ainda está à frente de alguns clubes, porque o estádio dele é municipal. Diferente, por exemplo, do União Barbarense, que quem tem que manter é o próprio clube. Nisso, o Rio Branco não está um passo à frente com o apoio da prefeitura? Concordo, é verdade, entendeu? Isso é importante, é o que eu digo. Eu acho que o apoio, quando vem, ele é bem aceito. Eu não, em momento algum, estou dizendo o seguinte: olha, que a prefeitura deixou de ajudar o Rio Branco. Ela não deixou de ajudar. Eu acho até que se ela tivesse uma condição melhor, ela faria mais. Com toda certeza, ela faria mais, certo? Mas o que acontece? Eu acho que futebol não é só estádio. Claro que o estádio é importante. Você falou agora há pouco, a manutenção por conta lá do União, então isso acontece. Igual por exemplo, a manutenção do gramado é por nossa conta. E é um dinheiro que vocês gastam. Entendeu? É um dinheiro que a gente gasta também. Mas só o fato do estádio ser municipalizado, isso já ajuda, porque eu tenho certeza que o custo com a energia é alto também. Então, ou seja, que a gente tem algum tipo de ajuda, claro que nós temos, entendeu? Mas a gente está falando de futebol, e fazer futebol não é uma coisa barata. Você tem salário, você tem a manutenção do dia a dia, você tem profissionais que trabalham ali por trás, você tem uma série de situações. Hoje, para você manter um trabalho bem feito, você gasta de 150 a 200 mil reais para você, assim, trabalhar de forma tranquila, certo? Então, isso é o que nos falta hoje, certo? Mas, assim, eu acho que o que a prefeitura tem feito está nas condições dela, entendeu? O que eu coloco é o seguinte: poderia participar mais? Talvez poderia. Por quê? Talvez. Agora, eu não sei a situação, não sei por que não faz. Eles têm o direito deles de fazer isso aí, não é? O que me chateia, algumas das vezes, são promessas, entendeu? Pelo menos eu aprendi o seguinte: se você... ninguém é obrigado a prometer nada. Eu não sou obrigado a prometer nada, Roberto, nada para você, nada para nenhum de vocês, não sou obrigado a prometer. Mas se eu prometi, eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir. Sabe por que eu tenho que cumprir? Porque alguém vai criar uma expectativa daquilo. Alguém vai esperar alguma coisa, certo? Então eu preciso honrar a minha palavra, certo? Então o que eu coloco é isso. Eu não vim aqui para poder fazer política. Sim. Certo? Então se o fulano não gosta do presidente do Rio Branco porque ele é vereador, eu não tenho nada com isso, entendeu? Fulano não gosta, também não tenho nada com isso, certo? Eu só lamento as pessoas darem a desculpa de que não ajudam o clube por causa da herança política. Se você deixa de fazer isso, você está contribuindo, entendeu? Para que o clube, que é o patrimônio esportivo do seu município, certo? Ele apareça muito menos.
até chegar um dia que ele vai desaparecer completamente. E é o que a gente espera que não aconteça aqui. E essa questão que você está tocando, enfim, a gente lembra da entrevista que a gente teve com o Theo no começo do ano, no Bola da Web, foi lá no Décio Vita. E foi na mesma semana que o prefeito Omar Najar teria dado uma declaração de que o Rio Branco só dava prejuízo para a cidade. Depois ele veio para dizer que foi um mal entendido, enfim, ele foi mal interpretado, mas foi na semana que essa notícia saiu de que ele teria dito isso. E a gente sabe, a gente acompanha, de longe, até por isso que eu vou te perguntar isso, que a relação com a Secretaria de Esportes nunca foi boa, dessa gestão. Vocês, não sei se nunca foi boa, mas vocês não estão na mesma sintonia. Vocês não estão na mesma sintonia. Inclusive com críticas de pessoas que trabalham na Secretaria por meio de redes sociais, críticas fortes e pesadas ao Rio Branco. Queria que você falasse sobre isso pra gente, até pra gente colocar os pingos nos is em relação a isso, a essa relação do clube com a Secretaria de Esportes. Bom, vamos lá. O que me chama a atenção é o seguinte, eu acho que a Secretaria de Esportes, ela deveria ser a primeira a se colocar à disposição da instituição Rio Branco. E muitas pessoas dizem que isso não acontece por causa da questão do vínculo político do presidente. Mais uma vez, um erro gravíssimo quando se pensa dessa forma, tá? O que eu penso também? Eu acho que quando uma pessoa que é chefe de gabinete de uma secretaria municipal, ela usa das redes mesmo que de forma particular, certo? Para poder falar mal do clube e que essa pessoa se diz torcedor, tem alguma coisa errada. E principalmente quando é uma mentira. O que eu estou colocando é o seguinte, eu vou dar um exemplo que algumas semanas atrás, nós infelizmente tivemos uma partida realizada nas categorias de base no Décio Vita, certo? Houve lá um imprevisto que foi um erro assumido do pessoal da ambulância, certo? E um senhor, se eu não me engano, o nome dele é Ariel, eu acho que é mais ou menos isso. Entendeu? Eu acho que é Ariel, eu acho que é isso. Se eu não me engano, eu acho que é isso aí. Esse senhor, desprovido de informação, desprovido de capacidade de levantar os fatos, porque eu ouvi falar que ele também é jornalista, entendeu? Então ele poderia honrar pelo menos aquilo que ele disse que é, certo? Para poder apurar o que aconteceu, ele poderia ter tido a responsabilidade de levar uma informação mais concreta. Não simplesmente colocar lá o seguinte, vergonha, entendeu? O Rio Branco não paga ambulância e o time pede pro WO. Isso é leviano, isso é mentira, isso é covardia, isso é oportunismo, para não dizer outras palavras aqui. Então o que eu coloco é lamentável, entendeu? Saber que isso vem de dentro de um chefe de gabinete de uma secretaria municipal, certo? E o pior ainda é o seguinte, é isso não ser corrigido, certo? Eu admiro muito, sabe, Roberto, você que eu acho que com a experiência de vida que tem, eu acho muito louvável quando a pessoa ela tem a humildade de reconhecer os seus erros, entendeu? Então, o prefeito, quando aconteceu dele ter dito que eu acho que ele foi mal interpretado quando ele falou sobre a questão de que o Rio Branco dava prejuízo para a cidade. Então, quando nós tivemos com ele, ele procurou explicar o que aconteceu, ou seja, isso é um ato de humildade. Agora, o chefe de gabinete da Secretaria de Esportes de Americana, ele poderia ter tido a humildade de reconhecer que ele errou, porque ele inventou uma história. Agora eu pergunto, por quê? Por quê? Qual que é a necessidade? O que tem por trás disso? Então, é a dúvida que eu coloco, certo? Então, eu acho lamentável esse tipo de situação. Então, esse senhor, que se chama Ariel, eu acho que é isso, ele foi mal, entendeu? Foi bola fora. E o pior é você ouvir que esse cara é um torcedor do Rio Branco, entendeu? Se ele é torcedor do Rio Branco, imagina se não fosse torcedor. O que ele está querendo com isso? Entendeu? Então, isso é lamentável, isso atrapalha. Ele está querendo jogar torcida contra os gestores? Está querendo jogar torcida contra o time? A gente vai começar um campeonato daqui a pouco. Se a gente não tiver o apoio da Secretaria de Esportes, a gente vai ter o apoio de quem? Vamos buscar apoio onde? Na Secretaria de Esportes de Santa Bárbara? De Nova Odessa? De onde? Porque dentro de casa o que a gente está tendo é isso. Entendeu? Uma pessoa que é irresponsável de colocar uma mentira nessa. Você foi cruel, covarde. Eu queria falar isso na sua cara, mas ainda vou ter oportunidade. Você foi
oportunista. Isso foi verdade. Desculpa o desabafo. Não, mas... Ô, Léo, vai aprendendo que isso é gerenciamento de crise, tá? Na comunicação. Se um dia você passar por isso, você manda uma nota pra imprensa. Mas é porque assim, a gente acompanha, hoje o mundo praticamente vive das redes sociais. A gente está conectado o dia inteiro. E a gente acompanha. E foi um caso realmente que nos chamou a atenção. A gente que vem da imprensa, né? Somos oriundos da imprensa, setorista, trabalhamos em rádio, enfim. A gente fica ligado. E quando vem uma crítica, porque quando teve essa crítica aí do Ariel lá no Facebook de vergonha e tal, a gente pensou que fosse isso realmente. A gente sabe das dificuldades que tem os clubes do interior, e se fosse isso, querendo ou não, a gente tem que admitir que não seria uma surpresa. Sim. Pelo fato dos clubes só estarem passando por imediatamente no mesmo dia, o Rio Branco emitiu uma nota. E parabéns pelo trabalho do Nassim, que isso é da comunicação e gerenciamento de crise em si. Exatamente. O Nassim já foi lá e justificou. Justificou, ficou comprovado que a ambulância assumiu o erro, acabou o assunto. Então, assim, a gente abre o espaço aqui, Alexandre. O desabafo é válido, porque a gente está aqui para passar a verdade para quem nos acompanha. Não adianta a gente... mentir. Exatamente. Então, é muito válido isso que você acabou de dizer. Meu pensamento? Sim. Esses são os jornalistas fofoqueiros. Ponto. Os Nelson Rubens? Não, é uma grande verdade. Eu falo para ela. Você se formou para quê? Para jornalista verdadeiro ou jornalista fofoqueira? Porque não, vamos colocar assim. Você lembra, vamos voltar no jogo agora da Copa América, o famoso dedo do Jara. Dieron tanto away a esa dedada aí do cara, que por isso que o Uruguai perdeu. Sim. Mas eu acho que o cara gostou. Porque reclamou até no querer mais porque... Aí eu não sei, né? Estava dando, querido umas 3 horas para sair dessa posição. Mas, desculpa, não? Se você começa a analisar, se não começamos a regredir todo o que aconteceu nos grandes mundiais, por que a Argentina ganhou 86? Por que a Argentina ganhou 79 ou 78? Se vamos a isso, vai ter muitas coisas erradas dentro do futebol que na época cometeram. E os uruguaios também. O último mundial, Soares. Sim. Eu estou indo aqui. Aqui parece que o jornalista já não está sendo um jornalista verdadeiro. No caso que aconteceu com o Rio Branco. Por quê? Porque está contando a inverdade da situação. Sim. Porque coloca um floreiro com flores murchas como que uma grande coisa assim muito bonita. E totalmente falso. E quando isso vem da Secretaria de Esportes? Pior ainda. O peso é maior. Na teoria era para ser o braço direito. Exatamente, o peso é maior. Exatamente, esse é o peso maior. Então, e assim, fica a dúvida, você disse que não teve a oportunidade de falar com a Ariel depois do episódio, enfim. Eu nunca vi, mas em termos de Facebook, acho que o Roger Williams, que é o secretário, não tem Facebook. Mas você chegou a conversar com o Roger depois do episódio? Chegou a ter um posicionamento do secretário em si? Ou não? Depois que aconteceu tudo, vocês não se falaram mais? Olha, de uma forma incrível, o Roger sumiu há 2 meses. Entendeu? Que eu não consigo falar com ele, até tentei falar com ele algumas vezes. Ele não... Não. E às vezes, inclusive, quando eu acho que quem cuida do Face dele é esse senhor, Ariel. Eu lembro dele porque eu lembro do nome do... Não tem um sabão? Eu acho que é por isso que eu lembro. Eu acho que é por isso que eu lembro. Então, assim, aí o que acontece? Na verdade, eu acho que ele que deve cuidar do Face. Porque sempre que eu faço alguma coisa, um comentário, bom, porque os trabalhos da Secretaria de Esporte, a gente tem que destacar, são trabalhos excelentes. Sim. Entendeu? Com toda franqueza, são trabalhos excelentes. Então, assim, eu sempre faço um comentário, curto alguma coisa ali, mas ninguém nunca dá uma curtidinha lá no que eu coloco, né? Então, assim, eu acho que ele que faz isso aí, tá? Mas eu gosto do trabalho da secretaria. O Roger, ele não tem Facebook, ele não tem o perfil dele, ele tem no Twitter. O Twitter ele tem. Na verdade, o Roger, assim, eu tentei falar com ele algumas vezes, mas, assim, uma pessoa que sempre tem me atendido muito bem é o Edilson. Eu acho que ele é o subsecretário, inclusive, lá da pasta, né? É uma pessoa que sempre que eu quero dizer algumas coisas, eu vou até ele e comento, né? Porque eu acredito que ele deva levar lá pro secretário.
Mas assim, eu quero deixar bem claro, eu respeito o trabalho de todas as secretarias municipais, tá? Entre elas o trabalho também da Secretaria de Esporte também de Americana. Mas assim, com o Roger, sinceramente, eu não consigo falar, ele não me liga, eu já tentei falar com ele algumas vezes, mas sinceramente não sei porque ultimamente ele sumiu, né? Desde não sei o motivo, enfim. Mas, enfim, a gente respeita e como, espero que um dia a gente converse. E como é que fica? É claro que você não sabe se isso vai acontecer, mas enfim, então acho que você nem está pensando nisso. Mas caso as coisas mudem, que o Branco faça uma ótima Copa Paulista, chegue quem pegar o título, por que não, consegue a vaga para a Série D ou para a Copa do Brasil, enfim. No caso de uma tentativa de reaproximação por parte deles, da Secretaria, como é que fica? Como é que você vai agir nessa situação? Olha, eu não posso dizer que a Secretaria ela está de costas para o Rio Branco. Eu também não posso dizer isso. Seria leviano da minha parte falar isso, tá? Porque assim, eu sei que tem acontecido algumas reuniões de interesse da Secretaria e dos gestores para poder resolver algumas questões pertinentes ao estádio, então eu sei que isso acontece. Então, seria levianidade de mim dizer o seguinte, olha, virou as costas. Não é isso, eu estou pontuando algumas situações que aconteceu e é importante a gente destacar isso aí. Mas eu acho que a aproximação é importante porque o trabalho da Secretaria é muito significativo. Nós estamos no estádio da Prefeitura, não é verdade? Então, assim, precisa ter essa aproximação. E a Secretaria de Esporte, no meu ponto de vista, ela poderia de levantar a bandeira, entendeu? Para poder trazer essas empresas, para poder trabalhar e conhecer o trabalho que é realizado hoje no Rio Branco, tá? Você me perguntou se tem algum patrocínio. Nós não temos nenhum patrocínio. E a camisa mais branco? Não, agora eu vou falar daqui a pouco do que a gente conseguiu. Mas assim, eu acho que o que a Secretaria poderia fazer é levantar essa bandeira de apoio, entendeu? De trazer, de representar o prefeito municipal e trazer essas empresas para perto do clube, certo? E o que acontece? Como é que eu estou conseguindo fazer esse trabalho? Estou tendo, eu sei que é complicado às vezes a pessoa pegar e aplicar o dinheiro dela dentro de um clube de futebol. Eu bolei uma coisa que nós podemos trabalhar em parceria. De que forma essa parceria? De atender o social como prioridade, certo? E fazer com que as pessoas conheçam o nosso trabalho de perto. E isso viria a contemplar o fato assim eu não consegui ler. É a produção participando. Isso. Na verdade, assim, a ideia seria trazer essas empresas, mas que elas tivessem um braço social dentro do projeto, tá? Então nós formatamos um projeto, apresentamos para a Ivone, que eu queria até agradecer ao Júlio César, que foi providencial, certo, nesse patrocínio que nós conseguimos. Então nós tivemos o apoio da Ivone, que é uma empresa alemã, que lá na Alemanha é patrocinador oficial do Borussia Dortmund. Nossa. Então assim, nós teremos o patrocínio deles estampado na camisa. Então eu gostaria de agradecer muito a Ivone pela iniciativa. É um patrocínio apenas para o jogo, a primeira partida, que é contra o Barbarense, tá ok? E lembrando o seguinte, que o apoio financeiro, o aporte financeiro que eles estão fazendo, nós estamos dando ingresso de contrapartida e mais diversas outras visibilidades. Esse ingresso ele vai ser trocado por 1 quilo de alimento, tá? Além disso, o valor que se paga, uma porcentagem, vai para a PAI, para o Fundo Social, que neste evento ele vai representar 50 entidades. No intervalo do jogo, a gente vai fazer uma brincadeira com os torcedores. Então, aquele torcedor que fizer o gol do meio de campo, cada gol que for marcado é mais R$250, entendeu? Que vai para o projeto das entidades. Ao final do jogo, todas as camisas utilizadas, porque na frente vai vir a marca da Evonik e atrás a logo do projeto, que nós demos o nome de Derby Evonik da Solidariedade. Essas camisas, elas não serão comercializadas, tá? Aqui na cidade americana e na região. Elas serão leiloadas. Então, toda a arrecadação desse leilão a gente vai estar revertendo para essas entidades também. Então, assim, eu acho que é uma contrapartida que o Rio Branco está dando para a população de Americana, certo? Eu acho que isso é válido, isso é importante, isso é um apelo social que a gente está fazendo, mas a gente aproveita que temos oportunidade de mostrar para essas empresas como é o nosso trabalho de perto. E está funcionando, e funcionou com a Ivone, e eu tenho certeza também que vai funcionar nas outras partidas. O Léo vai chutar uma bola lá no meio de campo no dia do Foi um prazer. Eu chutar e depois você chutado. Você não acha de que a maior dificuldade que está tendo os times do interior, Rio Branco, Barbarense, Independente, todos os times daqui do interior, se deva
a que anteriormente, décadas passadas, os times foram totalmente mal administrados e isso acarretou baita buraco em todos os clubes daqui da região, e praticamente no interior paulista. E que hoje vocês, como investidores, sentem a dificuldade de poder gerar patrocínios para poder ajudar o time. Você não acha que isso traz uma baita consequência para hoje? É a última pergunta que a gente tem que fazer o sorteio ainda, né? Na verdade, assim, eu acho que faz uma diferença muito grande, mas por outro lado também, eu acho que você pode se readaptar com o caminhar dos tempos, né? Então hoje nós podemos acompanhar vários meios onde os gestores podem se qualificar e melhorar, certo? Ao invés de cometer os mesmos erros do passado. Mas com certeza, eu acho que muitos erros cometidos lá atrás, isso acarretou hoje na saúde financeira do clube, entendeu? Por exemplo, eu acredito que que o Rio Branco ele poderia ter muito mais do que ele tem hoje. Poderia ter um centro de treinamento, porque olha os jogadores que passaram por aqui, olha os jogadores que foram vendidos, né? Então, mas só que o que acontece? Eu não estava aqui para poder dizer como era a nossa época, não é? Mas eu acho assim que hoje os gestores eles podem se preparar mais. Os tempos são outros. Então, pelo menos é o meu ponto de vista. E só para finalizar, o Alexandre falou do patrocínio aí para o Derby e falou do projeto do Gol Solidário. Quem tiver interesse em acompanhar, tá no YouTube, só colocar lá Projeto Gol Solidário e a gente vai compartilhar depois no sb24horas.com.br, a gente vai compartilhar o link. Então você vai ter a explicação completinha do Gol Solidário na página do SB 24 Horas e também no YouTube, se quiser, Projeto Gol Solidário. Última questão. Derby de 18, vai ter ingresso mais barato? Como que está sendo feita essa estratégia? Você deu uma pergunta na sua mão. Essa pergunta eu não vou fazer. Mas... Eu fui A pergunta a gente responde, Tá bom, você respondeu em off, não vem ao caso. Tudo bem, tá bom. Mas olha, na verdade assim... Eu fui vetado. Você foi vetado? É. Tá bom. Não, mas não se preocupe quanto a pergunta, que é tranquilo, eu não vou responder mal, não. Depois você perguntar então. Não, mas eu vale a vou pena. responder bem, inclusive eu queria até fazer um pedido de desculpas depois, se você quiser colocar, tá? O que acontece? São 2.500 ingressos que a gente vai disponibilizar para a Livonic. 500 ingressos é para ação interna deles, tá? Ou é no marketing. 2.000 ingressos ficarão disponíveis para os torcedores, logicamente os torcedores do Rio Branco. Terminou a carga de 2.000 ingressos, os ingressos serão vendidos, tá? Hoje o pessoal fez a solicitação dos ingressos, então não sei se precisar o valor que vai ser colocado à venda, tá? Mas eu acredito que a inteira seja 20 a meia 10, isso para a arquibancada descoberta, tá? Então a arquibancada coberta, que são as cadeiras ali, sinceramente, o povo risco de dar um preço que não é. Também na federação, né? A gente estava definindo isso aí até hoje. Tranquilo. Bom, vamos lá, 17 pessoas participaram. Vamos fazer Cada o seguinte. um fala um número. Isso, 17 pessoas? Isso. Então tá, são 4 ingressos que serão sorteados individualmente. Então vamos lá, começa por você. Primeiro pelas damas, de 1 a 17. 3. Franciele Cristina. Franciele Cristina. Franciele Cristina, você que participou, faz o seguinte, pelo mesmo meio que você participou, manda responde, né? Manda o RG, manda o documento, o número do documento para a produção, no mesmo lugar que você participou, e aí a produção vai entrar em contato para te falar como fazer para retirar os ingressos. Vai. 13. Daniel Mendes, é petista, hein? Daniel Mendes, tá então. Daniel Mendes, mais um que ganhou ingresso para o Super Parque, mesma coisa. Vai lá, manda por onde você participou, número do seu RG, a produção vai responder te indicando como retirar os ingressos. Alexandre? 14. Bárbara Ferreira. Bárbara Ferreira. Bárbara Ferreira tá aí, mesma coisa. Vai lá. Para finalizar, 9. Silvana Ferreira. Silvana Ferreira, será que é parente? Vai a família. Vai a família pro parque. Enfim, então tá aí, ó, esses 4 nomes que a gente acabou de falar aqui, faz o seguinte, pelo mesmo meio que você participou, que você deixou o seu nome para participar, se foi por e-mail, se foi por Facebook, enfim, manda lá o número do seu RG, que a produção vai te responder, te falando como faz para retirar os ingressos pro Super Parque. É isso, Tiane?
Exatamente, Léo. Então vamos finalizar aqui, 9 horas e 2 minutos. Vamos. E aí? Vamos fazer um bolão aqui, que eu adoro fazer um bolão. Vamos fazer um bolão. Bolão é do derby. Começa com você. Placar pro jogo, pro derby. 2x1 pro União. 2x1 pro União, tá aí. Vamos lá, chileno. Eu não vi nada ainda, o União, mas 1-0 o União. 1x0 União? Quer O ver? Alexandre é o... Vamos ver, Alexandre. Palpitão. Mas é complicado, eu não me sinto vontade para poder Não, fica falar, mas assim, eu acredito no meu time, sinceramente. Sim, eu claro, gosto de se vitória. você não acreditar no seu time, quem Entendeu? que vai Não, acreditar? exatamente por isso. Então a vitória, eu acredito, eu preciso acreditar na vitória do meu Com time. certeza. Mas eu tenho risco de falar aqui no placar, isso ser usado como um lado motivacional para os meus adversários. sim. Então essa questão. Vitória do Rio Branco. Vitória do Rio Branco, exatamente. Denis. 1-1. Mureteiro. Denis, 1x1. Eu não vou ficar esse 1x0 União. Mas, queria deixar bem claro, tomara que o Branco faça uma boa competição. Mas aí 1x0 pro União. Não, assim, ó. Eu acredito que os dois Só serão, como eu disse, porque o Alexandre é nosso amigo e também tem amigos lá no Rio Branco, sem ser o Alexandre. Sim, claro, Então, a gente sempre torce pro Interior Futebol Clube. Exatamente, Né? mas aqui no derby, no caso, fica um pouco mais Mas difícil. eu queria antecipar aqui o seguinte, tá? Que os torcedores do União serão muito bem recebidos Isso lá é no estádio da Suvita. Nós temos uma torcida maravilhosa que é a Malute do Tigre e também pessoas que são simpatizantes ali ao redor dela. Então você pode ter certeza que vocês, torcedores do União Barbarense, serão muito bem recebidos e respeitados também, tá? Inclusive o pessoal que faz parte dos bastidores também, eu acho que sabe quem está falando. Isso, e vai ser, e agora eu também, agora eu faço parte, eu tenho que ser bem recebido. E é recíproco, viu, Alexandre? Foi bom você tocar nesse assunto. Ele nunca foi bem recebido, né? Não, sempre foi, graças a Deus. Não tem nada a reclamar. Mas é recíproco, porque o pessoal da torcida do União também já me comunicou que eles estão tentando entrar em contato com o pessoal da Malucos. Eles vão fazer uma reunião, provavelmente na semana que vem, os representantes das duas torcidas, para selar o acordo de paz, que é sempre muito bem-vindo em jogos de alta tensão, porque um derby sempre é um jogo de Sabe alta qual é o tensão. problema? Eu vou usar um termo que eu sempre falo. São os terroristas do teclado, né? Aquele povo que fica lá. Que fica com rede social, né? Tumultuando. Eu fiquei bem feliz em saber. Eles vão se reunir aí nos próximos dias, não tem a data certa, eles vão ver o melhor dia para todo mundo. Vão se reunir para fazer esse acordo aí de paz no derby. Nos dois derbys, né? Porque vai ter o primeiro lá em Americana, mas depois tem a volta no Antônio Guimarães. Enfim, tudo vai correr bem. Alexandre, a gente queria agradecer muito a sua presença. Quando o papo é bom, passa voando e a gente até estourou o tempo. Nossa, 9h05. Mas acho que para quem gosta do Rio Branco e para quem muitas vezes não conhece as dificuldades de um clube de futebol, principalmente no interior, ficou tudo muito bem esclarecido. Acho que todo mundo que acompanhar esse Bola na Web, ou que acompanhou ao vivo, ou que vai acompanhar depois por meio das redes sociais, vai gostar muito, vai sentir firmeza, vamos dizer assim, porque está vendo que o trabalho não está sendo feito à toa, está sendo feito sempre em busca de um objetivo. Então, muito obrigado mais uma vez. Então, a gente que agradece a oportunidade, sempre convidados, teremos o prazer de participar aí com vocês. Obrigado mesmo pela oportunidade e aproveitar e deixar um abraço aí para a nossa massa lá, a nossa torcida rio-branquense lá. Tá certo. Isso mesmo. Valeu, chileno. Até a próxima. Até a próxima. Agradecer o Alexandre, foi um prazer conhecê-lo. Já ouvi falar muito bem de você. O pessoal aqui, os meninos já falaram super bem de você. Foi uma entrevista bem legal, porque o Alexandre falou mesmo, né? O Alexandre, ele é meu amigo por alguns motivos, mas só pelo fato dele permitir que eu pudesse ver a Anitta de pertinho assim novamente, ele é meu amigo mais do que... Terça-feira que vem o Léo chega com um galo na cabeça, né? Terça não, pessoal. Ó, foi bom lembrar. Quarta-feira será nosso programa ao vivo, direto de Janeiro Pedroso, abertura dos Jogos Regionais. Que também é legal falar isso, que a Americana também está ajudando a Secretaria de Esportes aqui, a CM de Santa Bárbara do Oeste. 2 ou 3 modalidades serão disputadas em Americana. Então, pessoal, ó, dia 18, derby lá no Rio Brancão, no estádio Décio Vita, 16 horas, né? Isso, 4 da tarde. 4 horas da tarde. Quem vai, leva a família, leva o cachorro, o papagaio. Prestigiem o União Barbarense em Rio Branco. Paz nos estádios, que é o mais importante. Isso. E vai ser um belo jogo, com certeza. E quarta que vem, dia 15, mesmo horário, às 8 horas da noite ou antes, Denis? Temos que confirmar o horário. A gente vai confirmar o horário, mas vai estar na página, se eu não me engano é 7h30. 7h30 da noite, então, a abertura oficial lá dos Jogos Regionais. O Bola na Web, então, começando um pouquinho mais cedo para trazer para você a melhor cobertura dos Jogos Regionais 2015. Isso mesmo. Então, boa noite a você que nos acompanhou por 1h05. 67 minutos, que disponibilizou aí seu tempo nessa terça-feira chuvosa.
Tá bem friozinho aqui na nossa região. Uma boa noite para você e até quarta-feira que vem.